Aliás, Cadê o presidente? Neto. Posso abrir ou não? Não está na hora. Palavra do senhor. A vontade de falar, sabe? Na verdade, não tenho assim nada preparado. Não tenho. Não fiz nada. Ia ocorrer esse momento aqui, né, hoje. Mas o que eu posso dizer para vocês, de início, é que a tragédia que abateu a nossa casa, ela está sendo minimizada e muito, primeiramente pela fé que nós temos. Família toda, família unida, com a fé inabalável que é Elza, Divino, Pedro, já estão gozando das delícias caras. E em segundo lugar, vocês, nossos amigos, o que eu tenho recebido de apoio, de abraços, de vontade de contactar comigo, pessoas que tentam conversar comigo, não sabem meu telefone, perguntam por outro, o outro fala, ó, fulano quer falar com você, né? Aconteceu agora mesmo, entendeu? Né, Paulinho? Cadê o Paulinho? Aconteceu agora mesmo aqui, isso e tal, né? Tem acontecido e isso tem trazido muito reforço para mim. Eu não tinha assim essa noção. Eu não tinha essa noção de que os amigos, né, fossem tão importantes como são no momento que a gente está atravessando. Na verdade, a gente chora de saudade, muita saudade. Eu já estou morrendo de saudade da Elza, do Divino e do Pedro. Mas eu sei que estão muito bem, melhor do que nós. Tá? Isso nós todos, né, Cláudio, sabemos em casa que eles apenas nos precederam. Porém, tem algo que a gente gosta de fazer, é de que o apoio que nós temos de vocês, dos nossos amigos, vocês aqui representam todos os amigos que nós temos. E a gente foi impressionado de ver quantos amigos, muito mais do que a gente imagina. A gente consegue superar esse momento. Nós estamos conseguindo superar. Estava dizendo aí, não me lembro mais para quem, igual que eu cheguei. Quando foi um dia, eu chorei muito. Eu senti muita saudade da Elza, muita saudade do Divino. De saudade, eu chorei, foi de saudade. Não foi da perda da Elza, não, porque nós não perdemos a Elza. Nós ganhamos a Elza. Nós ganhamos o Divino, ganhamos o Pedro. Porque se eles estão com Deus, estão automaticamente, fatalmente, estão conversando o olho na orelha de Jesus Cristo, olha, fez aí, uma preferênciazinha. Brincadeira, né? Mas eu quero agradecer a todos. Essa atitude de vocês, aí da diretoria, do livro, a presença de vocês aí no UFC, em colocar no IFA o nome da Elza, foi realmente algo assim que nos tocou profundamente. Nem posso lembrar, assim, mas eu lembro, vem à minha mente aqui o início, né? Cadê aí a nossa companheira, no primeiro momento aí, a Lelisa, né? Sempre aquele momento em que a Elza chegou aqui, com o moço da prefeitura, e você estava aqui, né? Para receber. Elza, Zezé e a... Vocês são bem nada? E uma hora criaram, implantaram, não criaram, implantaram essa instituição, essa entidade,
que hoje, pelo como falou aqui agora, ela está cumprindo a sua função, que é de atender pessoas que precisam, pessoas pobres, pessoas que se forem fazer aquilo que estão fazendo, vão pagar muito caro, né? E nós queremos ir além. Na verdade, não queremos, aqui não é um ponto de parada, aqui é um ponto de partida, né? O Cláudio, na terça-feira, amanhã, às 8 horas, ele vai trazer para nós aqui o alinhavo de um projeto, um grande projeto para o IFA nosso. Nós pedimos que todos estejam presentes, porque nós precisamos, né, de partir para fazer alegria do povo menos aquinhoado, né, mais simples, que é ser atendido como qualquer pessoa que tenha poder aquisitivo maior, como também, né, fazer crescer esse IFA para atender mais pessoas. Nós, evidentemente, vamos precisar dos braços de todos, da cabeça e do braço de todos, e do coração. Porque quando a gente coloca o coração no lugar, o coração encaminha a gente para frente. E nós queremos realmente fazer deste momento do IFA, de aproveitar essa passagem aqui, fazer com que o IFA seja realmente algo de muita importância para as pessoas mais pobres. Obrigado, meu Deus. Só um minutinho. A Conelza não sempre pediu muito a gente viver sem coração. Todo mundo vai repetir isso. A gente mesmo vai acabar com oração primeiro. Tu sim, espera. Oração primeiro. Então, assim, pediu todo mundo para a gente continuar as orações. E vamos fazer uma oração agora também. Deixa eu só falar uma coisa antes, né? Eu queria honrar a vida do Léo, do Romo, que eu chamo de Léo, não sei quem chama de Léo do Romo, né? Porque é ele que tem sustentado esse tempo todo a casa, a gente não pode esquecer disso. O trabalho que tem feito aqui, o tempo que ele tem dedicado, ele tem conseguido muita coisa. Esse projeto aqui, eu não sei com que ajuda de quem que ele teve, mas a gente não pode deixar passar batido essa homenagem ao Léo, né? E quero dizer, Léo, que o trabalho que você está fazendo, o amor que você está dando a essa casa, você está construindo seu tesouro no céu. E nós contamos muito com isso. Isso aqui é um pedacinho de todo mundo, né? Principalmente que eu reputo mais importante, a paciência que todo mundo tem comigo. Eu sei do meu imediatismo, eu sei quando eu ligo demais, né? E o Laurinho e o Gustavo foram fundamentais para a gente colocar isso aqui funcionando, que não é fácil, né? A Juliana até um dia me falou uma frase que eu achei interessante, que ela falou assim: o que é descarte para uns é oportunidade para outros. E é justamente esses equipamentos que eram descarte da FIENG, que nós ficamos 2 anos e meio batalhando, eu e o Gustavo, e que depois o Laurinho formatou as máquinas, arrumou a memória, processador, placa-mãe, cooler, fonte. Laurinho veio cá, fez a instalação para nós. Então isso aqui tem um pouquinho de cada um, né? A família que ganha sempre atrás da gente, a namorada que sempre me cobra, né? Me condena, mas também me acalma. O MFC, isso aqui é parceiro, a Dilson, Marcos, todo mundo, né? Sempre apoia a gente. Então, mais uma vez, obrigado, né? E vamos transformar isso aqui em, como o Arthur falou, e como a gente falou, cada vez melhor para nós e para todos. Uma pessoa que não está aqui hoje, mas Sival. O Sival é o concurso, ele é a concessão, não precisa te falar. Ele nem está aqui, mas é pedaço dele, né? Na verdade, a mulher. Tá aqui, ele tá aqui, eu mando, vai chegar.